Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve que falta pouquinho pra gente bater 65 mil inscritos. Então rapaziada, já segue o John lá no TikTok, lá no Instagram, lá no Quai, certo? @John do Timão, sempre aí com bastante novidade pra vocês. Como é bom começar uma semana com a vitória, hein rapaziada? Vencemos ontem aí o Botafogo fora de casa, vou trazer todas as novidades pra vocês. Então é isso, editor, vamos pra cima, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, antes de falar da nossa estreia aí no Campeonato Brasileiro, queria trazer que os torcedores do Corinthians já esgotaram os pacotes que a nossa diretoria liberou para os 3 jogos da fase da Libertadores, tá? Da fase de grupos, da primeira fase aí, certo? A diretoria fez o seguinte, liberou todos os ingressos para o jogo de quarta-feira contra o Deportivo Cali. E aí quem quisesse já comprar para o jogo contra o Deportivo Cali, contra o Boca e contra o Always Red, poderia comprar um pacote, certo? Pagava R$420, certo? E aí já pegava o ingresso para os 3 jogos, já garantia. O problema era, o único setor disponível era o Oeste Superior, que é o que você fica mais distante do campo, certo? Então assim, parabéns para quem pôde comprar, quem conseguiu comprar, e aí já garantiu o ingresso aí para as 3 partidas. Eu não consegui nem para esse jogo contra o Deportivo Cali, tá? Muito caro, vou ver se eu consigo contra o Boca ou contra o Always Red, tá? Que aí tem um mês de diferença entre os 2 jogos, talvez dê para ir nos 2, mas vamos ver, né, rapaziada? Quero saber quem estará lá na Neoquímica Arena quarta-feira para nossa estreia na Libertadores em casa, né? A gente já fez a estreia fora de casa, quero ver aí o primeiro jogo em casa pela Taça Libertadores, família. Bom, agora falando sobre o Brasileirão, Corinthians estreou ontem contra o Botafogo fora de casa, vencemos por 3-1, certo? Uma partida que até me surpreendeu. Eu achei que a gente teria um grau de dificuldade muito maior por estar fora de casa. A torcida do Botafogo esgotou os ingressos, tá? O Botafogo contratou diversos jogadores. E aí o Corinthians foi até com um time, com a escalação que me surpreendeu, tá? A gente fez a linha de defesa ali com o João Pedro, João Vitor, entrou o Raul Gustavo e entrou o Lucas Piton. Meio campo, Duqueiroz, Maicon e Paulinho, tá? Sem aquele meia armador com essa característica. O Paulinho não é meia armador, não é, tá? O Maicon não é, o Duqueiroz também não. Então assim, ele colocou os 3 meio-campistas na frente. William, Roger Guedes e o Mantuan. Na hora de marcar, o Mantuan vinha na linha de defesa, como um ala e apoiava o João Pedro, fechando com 5 defensores. Aí ficou 5, 3 com os 3 meio-campistas e no ataque o Roger e o William. E aí o William acompanhava o lateral e subia. Tá? Uma outra variação tática do Corinthians dentro de campo. E deu muito certo. Por quê? O Mantuan ajudava aqui do lado direito e o Corinthians atacando muito pelo lado esquerdo. O William deitou e rolou. Os 3 gols do Corinthians saíram pelo lado esquerdo, tá? Primeira jogada, o Paulinho rouba a bola, acha o Maicon, que já acha o William. Na hora que o Maicon dá o passe pro William, o Paulinho tá atrás do meio-campo. Na hora que o William cruza, o Paulinho finaliza, ele tá em cima da marca do pênalti. Então olha a esticada que ele deu para fazer o primeiro gol, certo? No segundo gol, pô, John, mas foi um gol de escanteio do lado direito. Mas a finalização começou do lado esquerdo com o William. Sai o escanteio, bola vai no Raul Gustavo, vai no Roger, e aí ele escora pro Mantuan só fazer o gol do Corinthians. E o último gol, tá? O terceiro gol do Corinthians, ainda no primeiro tempo, uma tabela do Lucas Piton com o William, depois ele tabela com o Paulinho e acha o Piton de novo dentro da área, livre para finalizar, fazer o 3-0 pro Corinthians no finzinho do primeiro tempo. E aí, cara, o Corinthians só administrou, tá? Esse finzinho de primeiro tempo. E aí o William sentiu, tá? Colocou a mão. O Paulinho também colocou a mão na perna. Já pesou pros 2. O que o Vitor Pereira faz? Vem Paulinho, vem o William. Vai forçar os caras? Vai forçar os caras num jogo que já tá 3-0? Não vai. Aí colocou o Rony, colocou o Adson. O Adson pra mim entrou bem, tá? Apesar de ter perdido aquela chance, o Adson entrou bem. Agora o Rony.
corre, e tá sempre atrasado. Tá sempre perdido em campo. Tá sempre fora de posição. Você olha pra ele e tá assim, ó. E corre lá, e corre aqui, e corre lá, e corre aqui. E ele não chega inteiro em uma bola. Todas ele tá atrasado. Aí ele chegou atrasado, tomou um amarelo. No lance seguinte, ele deu um bago na perna do atacante do Botafogo e fez o pênalti. Aí, o Botafogo fez o gol, 3-1. O Botafogo até criou outras oportunidades, tá? O Corinthians ainda fez algumas mudanças, tem a entrada do garoto Giovani, que pra mim, certíssimo, o Vitor Pereira. Tem a entrada do Juliano, o Mosquito também. O Corinthians criou algumas oportunidades, como eu já havia falado, o Adson perdeu, o Giovani perdeu chance, o Juliano perdeu chance também. O Botafogo criou algumas oportunidades, mas no mais foi isso, tá? O Corinthians já tinha o 3-1 no placar. E aí, outro ponto que eu quero levantar aqui. Nossa linha de defesa tomando amarelo. Raul Gustavo por reclamação. João Vitor fez uma falta besta e chutou o cara no chão. E o João Pedro tinha tomado amarelo também. De 4 defensores, só o Piton não tinha tomado amarelo. E aí eu gostei da dupla de zaga, o João Vitor e Raul Gustavo. Só que tem hora que eles acham que é o Baresi, o Beckenbauer, quer sair jogando ali de hora que não dá. Tem que rifar a bola, não dá pra inventar, tá? Mas acho que eles vão evoluir, são uma dupla aí que vai dar certo no Corinthians, assim como a dupla de volantes do Queiroz e Maicon. Deitaram. O Maicon apoiado pelo Du e o Du apoiado pelo Maicon. O Du fez uma boa partida ontem. Naquilo que a gente falava, pô, o Du Queiroz não marca, não chega nos caras, não. Ontem, com o Maicon ajudando ele na marcação, fez o jogo certinho. Primeiro tempo, 3-0 pro Corinthians, tá? Melhor em campo, o William, merecido. Paulinho jogou muito. O Maicon jogou muito. O Mantuan foi bem. Do Queiroz. Então, assim, nosso time todo tá de parabéns, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês sobre a nossa estreia do Brasileirão. Ontem, 3-1 em cima do Botafogo. Bom, aí o William, né, deu a entrevista coletiva pós-jogo. Nosso melhor jogador aí, né, pegou craque do jogo. Ele falou que é sempre importante vencer e vencer bem. Falou que a gente teve um primeiro tempo excelente, que a gente poderia até ter feito mais gols. No segundo, o Botafogo cresceu, mas mesmo assim, a gente teve chance de ampliar. E aí ele comentou também sobre o episódio do Cássio, das ameaças e tudo mais. Infelizmente, são coisas que a gente não consegue controlar. Coisas que acabam nos chateando e afetando a nós jogadores e nossas famílias. Mas é seguir trabalhando e buscando as vitórias. Aí eu vi muitos comentários do seguinte. A questão das ameaças, eu já bati nessa tecla e mais uma vez. É um crime, coisa que não está dentro do futebol. Tá fora, não tem como, tá? As ameaças é uma coisa à parte. Agora, as cobranças de atitude, de mudança de postura dentro de campo, parece que resultaram. Corinthians acordou pro jogo, tá? Então, rapaziada, quero saber se vocês acham que essas cobranças da torcida, não as ameaças, as cobranças de mudança de atitude, surtiram efeito aí na nossa equipe. Bom, outra pessoa que deu uma entrevista coletiva foi o Cássio, tá? Ele falou, ó, difícil o que passei na semana, é uma coisa que foge do controle, para os outros pode parecer normal, mas não é normal o que aconteceu com a minha esposa. Não desejo pra ninguém, tente se colocar no lugar das pessoas quando acontece uma coisa dessas. Foi uma semana difícil, de repente outras pessoas não jogariam, mas eu de maneira nenhuma ia deixar o Corinthians na mão. Tenho um contrato com o Corinthians, amanhã ou depois, ninguém sabe o que pode acontecer. Mas eu continuo sempre comprometido com o Corinthians, como sempre fui. E aí ele falou que ficou chateado com as pessoas envolverem o nome dele no assunto panela, nessa coisa aí de time rachado e tudo mais. Falou que não existe isso no Corinthians, que ele respeita as críticas, que é um ser humano, que ele erra e tudo mais, mas jamais vai se sentir maior que a instituição, jamais o Cássio vai se achar maior que o Corinthians. Então é isso, rapaziada. O lado positivo é que o Corinthians venceu, tá? Então coloca panos quentes aí nesse assunto, dá uma tranquilizada, só que o jogo decisivo nosso é contra o Deportivo Cali. É quarta-feira, tá? Então o nosso time sabe, o nosso elenco sabe, até na coletiva de imprensa aí do Vitor Pereira ele falou. E rapaziada, só pra finalizar também esse assunto aí das ameaças, o delegado do caso
disse que um dos principais responsáveis é um garoto de 16 anos. Um garoto de 16 anos que fez uma das ameaças, tá? Pra vocês verem o absurdo. O outro, o que mandou o áudio pra mulher do Cássio, com foto de arma e tudo mais, é um cara de 20 anos. Aí o delegado falou, ó, ele chegou aqui todo manso, arrependido, queria gravar um novo áudio. Enfim, mais um desocupado. Vê o transtorno que deu para os jogadores, sem saber que são uns bobão. Vocês estão entendendo, cara? O que eu falo, a questão da internet, a questão da gente não generalizar. Ah, e a torcida do Corinthians fez isso. Cara, um garoto de 16 anos, um outro de 20 anos. Aí chega na delegacia, coloca o rabo entre as pernas e fica pianinho. Fica quieto, tá em choque, tá com medo. Na hora de falar na internet, meu Deus do céu, é um leão. Olha o transtorno que deu. Olha o transtorno que deu. Aí o William tranquilizou, o Cássio tranquilizou, o Gil tranquilizou. Porque eles acharam realmente que era uma ameaça, até pelo tom que foi dito, pelas palavras e tudo mais. Na hora que descobre quem é, chega a dar dó da pessoa. Mas eu continuo com a minha opinião. É um crime, tem que responder, tem que pagar, rapaziada. Porque gera um transtorno enorme. Olha a repercussão que dá, tá? Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, e a última pessoa que concedeu a entrevista coletiva foi o senhor Vitor Pereira. E aí, rapaziada, mais uma vez, um cara extremamente consciente daquilo que tá falando. Muito absurdo, tá? A consciência do Vitor Pereira. Ele comentou sobre a partida, tá? Comentou bastante, falou sobre essa rodagem do elenco que ele fez, falou, ó, vamos precisar sempre de todo mundo disponível. João Pedro fez um belíssimo jogo, consistente na defesa e no ataque, foi capaz de reagir a um momento ruim pelo outro jogo, pelas críticas, e jogou com caráter. Depois ele comentou aí sobre o momento do Corinthians dentro do jogo, né? Tivemos um primeiro tempo muito consistente e no segundo gerimos um pouco para nos preparar que em 3 dias temos um grande jogo. Foi o que eu falei. Não tinha por que forçar os jogadores, sabendo que o jogo importante é quarta-feira e você já tinha um 3-0 no placar. Só com essa gestão é possível. Vamos olhando o jogo e as características do adversário, se são jogadores mais rápidos, mais fortes, para ir escolhendo o time. Todos são importantes para nós, temos muitos jogos e precisamos estar preparados. Assim, o Vitor Pereira vai montar o jogo, tá? Vai montar a escalação de acordo com o adversário. E aí, cara, a principal fala dele pra mim é a seguinte: a cobrança feita dentro do respeito é muito importante pra mim e para os jogadores. Percebemos que não podemos baixar o nosso nível. Representamos muita gente, e muita gente pobre, que para ir ao estádio poupa dinheiro na semana. Gente que falta comida na mesa para ir ao estádio. Conversamos nesse sentido. Deus nos abençoou a fazer o que gostamos e somos muito bem pagos para isso. Não podemos esquecer que representamos muita gente, muitos milhões, gente pobre. Esse é o espírito em campo. E ele falou, ó, o resto temos de criticar. Não se pode criticar a família, ameaçar mulheres, filhos, isso daí já é perder completamente a razão. Agora, dentro de campo, a crítica é totalmente viável. Rapaziada, eu queria que o Vitor Pereira chegasse e falasse isso para nossa diretoria. Isso daí que ele falou na coletiva, falou, ó, a gente aqui enquanto Corinthians, enquanto representante do Corinthians, a gente está representando milhões de pessoas de baixa renda, um povo pobre, um povo que no dia a dia tá na luta. A gente não pode entrar dentro de campo sem vontade, cara. Sem vontade. Não pode, é falta de respeito. Essa diretoria não pode, num jogo de Libertadores, colocar o ingresso no preço que colocou. Não pode. Não pode. Eles sabem que vendem, sabem porque é jogo de Libertadores, é jogo importante. Aí, quem tem dinheiro, pessoal de alta renda, compra o ingresso e acabou. Agora o cara que tá no dia a dia, que tá na correria, não tem condições de ir num jogo de Libertadores porque ele não pode pagar mais de R$100 no ingresso. É inviável. É R$100 no ingresso, é a passagem, é o lanche que você come ali na porta do estádio, é um churrasquinho, é uma água, um refri, uma cerveja. Quanto que não dá uma ida ao estádio? Quanto?
tá? Então assim, o Vitor Pereira, mais do que ninguém, demonstrou ter consciência de quem é o Corinthians, tá? Muito mais do que a nossa própria diretoria, muito mais. Então, Vitor, assim como você disse, espero que o nosso time não deixe baixar o nível, tá? A gente vai continuar no pé, vai continuar cobrando, porque vocês representam e muito o nosso povo e a nossa torcida, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês. E aí, só pra finalizar, rapaziada, esse assunto, sobre o Renato Augusto, muita gente perguntou, o Vitor Pereira falou o seguinte: eu já havia conversado com o Renato, tá? Que se tivesse a necessidade eu colocaria ele durante o jogo, só que não precisou. A gente já tava com resultado, então o que eu falei? Vou preservar o Renato Augusto, porque quarta-feira tem um jogo importante e eu vou precisar dele, tá? Então foi essa conversa, estou 100% de acordo. Ele falou, o Renato chega pra quarta-feira 100% recuperado, tá? 100% recuperado. Então, parabéns mais uma vez para a nossa equipe pela grande vitória, pela gestão de grupo aí que o Vitor Pereira fez. E vamos para cima, rapaziada. Bom, e o Corinthians emprestou o lateral direito Daniel Marcos para a equipe do Cianorte, tá? Uma equipe aí do Paraná que vai disputar a Série D. O Corinthians tem contrato com o lateral até dia 31 de dezembro de 2024. Então, o fim desse ano, mais 2 anos aí de contrato. E aí ele foi emprestado para ganhar ritmo de jogo, certo? O contrato de empréstimo é até o fim do ano, padrão, e tem algumas cláusulas aí nesse contrato. Se houver interesse de alguma equipe do exterior ou aqui mesmo do Brasil, mas que dispute as divisões superiores, já que o Cianorte está na Série D, rompe o contrato e empresta o Daniel Marcos. Por quê? Ele estava no Sub-20, estourou a idade, ia ficar no Sub-23, só que o Corinthians acabou com o Sub-23, tá? Ele ainda não foi aproveitado pelo profissional, tá? O pessoal olhou, falou que ele ainda não estava preparado. E aí o Corinthians emprestou pro Cianorte. Pô, mas eu tenho uma coisa comigo, que é o seguinte. Como que um lateral direito da base do Corinthians, que já estourou a idade do Sub-20, não tem condições de jogar pelo menos uma Série B? Série B. Como? Alguma coisa tem, cara. Pô, o cara é lateral direito da base do Corinthians, já estourou a idade. Se não pode mais jogar o Sub-20, tá no mínimo com 21 anos. E o cara não tem condições de jogar uma Série B. Uma Série B. B de bola. Tem que ser emprestado pra Série D. Ah, vai ganhar ritmo e tal, beleza, entendo. Mas, pô, na Série D... eu sou contra, rapaziada. Eu sou contra, mas quero saber a opinião de vocês. Pô, se o cara nessa altura não tem condições de disputar uma Série B, aí é complicado, hein? Comentem aí a opinião de vocês. Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, sobre o lateral direito, o Rafael Ramos, a expectativa é que ele seja anunciado hoje, tá? Tava faltando só o visto de trabalho, que como ele é estrangeiro, tem que ir lá tirar o visto de trabalho para estar regularizado aqui no Brasil. Faltava só esse documento que tá para sair hoje, tá? O próprio Alessandro falou, ó, o João Pedro tem contrato conosco até junho, é um atleta do Porto e muito difícil a gente fazer a aquisição, porque o Corinthians teria que comprar o João Pedro. Conseguiu o Rafael Ramos de graça, tá? Aí ele falou, o Rafael estava no término do seu contrato com Santa Clara, veio com 2 anos de vínculo com o Corinthians e muito provavelmente a gente faz um anúncio amanhã. Só que ele falou isso ontem, então amanhã dele é hoje. Então muito provavelmente hoje o Rafael Ramos já será anunciado, e aí na hora que eu gravei ainda não foi, mas pode ser que na hora que você esteja vendo esse vídeo já tenha sido anunciado, então acompanhem lá no Instagram, @JohnDoTimão. Rapaziada, não tenho muito o que falar sobre o Rafael Ramos, já comentei aqui, vi alguns vídeos dele aí no YouTube e tal, dele jogando no Santa Clara e outros times, mas o ponto positivo, vem de graça, é indicação do Vitor Pereira e chega aí para ser o reserva imediato do Fagner nessa nossa temporada. Estou 100% de acordo aí com essa contratação nesse momento. E é isso. Chegando o visto, o Corinthians já faz o anúncio, já registra ele no Brasileirão e na Copa do Brasil. Por quê? O prazo é até amanhã, até o dia 12,
certo? Então, vamos ficar atentos aí, nossa diretoria tá correndo contra o tempo para fechar aí esse contrato do Rafael Ramos, contrato mais uma vez de 2 anos com a equipe do Corinthians, o lateral aí de 27 anos. Quero saber a opinião de vocês, se o Corinthians deveria tentar a compra do João Pedro ou não. Tá certinho, comprou aí o Rafael Ramos e devolve o João Pedro na metade do ano, quando acaba o empréstimo dele. Por hoje é isso, família. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!